Começando a coletiva de imprensa com o técnico Eduardo Souza após jogo e classificação para as quartas de final da Série D depois dessa vitória diante do Ceilândia. Eduardo, o momento acho que mais importante do ano chegou, agora a gente pode falar, comemora hoje, amanhã, mas já virando a página para as quartas de final. Que resultado, um resultado histórico para o clube, qual que é a sensação desse momento, primeiramente, professor? Boa noite. Boa noite. Falei para eles antes do jogo que tem jogos e jogos, né? Acho que hoje eu completei 38 jogos no comando do Barra, e muitos jogos históricos, jogos difíceis, e ano passado nós tivemos um jogo que mostrou a força daquele grupo, que foi contra o Figueirense, saindo de 2-0 em casa, e nós conseguimos levar os pênaltis e chegar na semifinal, e hoje seria esse jogo, né? Porque a expectativa em torno do jogo é muito grande. Você vê Balneário Camboriú colocando nos maiores símbolos da cidade o Barra, na roda gigante, no Cristo Luz. Então era um jogo onde a classificação, ela pode ter certeza que vai fazer o clube crescer com torcida, com imprensa, com pessoas que trabalham dentro do futebol. Então a gente sabia muito dessa responsabilidade para não frear essa empolgação, né, do extracampo. Mas também ao mesmo tempo a gente tinha que ter muita serenidade para que isso não entrasse dentro do campo e a gente conseguisse fazer o jogo coeso, né? Então a gente está muito feliz. Hoje eu posso falar que o Barra vai brigar pelo acesso. Eu sou um cara muito tranquilo, não tem empolgação. Futebol não me ilude, eu não sou empolgado com futebol, estou muito tempo nisso, não me ilude. Então não adianta a gente falar lá atrás acesso, a gente sabe que torcedor, às vezes imprensa, mas dentro do nosso grupo nós falamos em objetivos, que nós tínhamos que ir crescendo, classificar, passar o primeiro mata-mata, passar o segundo. Agora sim a gente vai buscar o acesso, porque faltam 2 jogos e é o jogo que vai definir. Mas a gente está bem contente, muito contente com tudo que tem acontecido, principalmente com a unidade deste grupo. Talvez seja o grupo que eu trabalhei aí entre os dois nesses 20 anos de futebol profissional, mais fechado, aceita as críticas, sabe reconhecer quando nós erramos, e a gente está colhendo os frutos. Professor, acho que no jogo contra o Cascavel eu fiz uma pergunta de um primeiro tempo abaixo para um segundo tempo bom, e esse jogo, na minha visão, foi mais ou menos essa história também. No primeiro tempo que as duas equipes também não conseguiram criar, não teve uma boa finalização, e no segundo tempo o time volta em cima, pressionando, buscando o gol. O que tu identificou ali que não deu certo na primeira etapa para corrigir no intervalo? Nós pegamos uma equipe que perdeu, foi a terceira derrota, apenas, uma equipe que perdeu muito pouco, que joga muito organizado defensivamente, né? Então você vê os placares deles foram sempre placares apertados, empates, e no mata-mata mais ainda, né? E foi o que eu preguei para eles: não adianta você se desorganizar já no início e na empolgação e tomar um gol, que as dificuldades. Então é jogar o jogo. Claro que nós queremos criar um pouco mais no primeiro tempo, mas foi um jogo muito estudado, e aí você no intervalo você já sabe como que o jogo está se rolando. Nós mudamos algumas situaçõezinhas e conseguimos fazer o gol, conseguimos ter mais 3 ou 4 chances boas e sofremos pouco, né? Uma cabeçada de uma bola parada. Então é o jogo, é equilíbrio, né? Então às vezes fora de casa você até tem mais oportunidades, porque o adversário se joga, se desorganiza buscando o gol. Mas assim, pegar um adversário muito difícil, que nas últimas aí 5, 6 edições chegaram se eu não me engano, a 3 oitavas de finais. Então jogadores acostumados, e a gente tem que valorizar muito o que esse grupo tem feito. Já sabe alguma coisa do Lazzaroni, se é algo que tira ele desse confronto decisivo, e também no outro jogo perdeu o Paulinho, enfim, essas lesões, né? Perdemos o Cléo também. O Cléo saiu espero que não seja nada, o Lazzaroni, mas assim, o da Rota jogou 2 jogos na Série D, que talvez foram os jogos mais difíceis. O Guarani aqui, onde nós tivemos um jogador expulso com 12 minutos, e hoje novamente nesse jogo do acesso, e foi muito bem. Que eu falo para eles, às vezes o herói é o improvável, né? Então todo mundo tem que estar bem, né? Entrou o Henrique ali fazendo uma função diferente, entrou o Raquitinha, que é um cara que nós trouxemos porque nós sabemos que é um cara com 4, 5 acessos, que foi decisivos aí nos últimos anos. O Giovani voltando, entrou muito bem novamente, né? Então se a gente espera que nós consigamos ter eles já para esse primeiro jogo, tanto ele quanto o Cléo. Se caso não tivermos, a gente vai traçar a melhor estratégia, mas eu tenho certeza que todos estão preparados. Falou em herói improvável, mas às vezes o herói é provável também, como foi hoje, né? Um cara que está jogando muito, está tendo uma campanha brilhante, o Elvinho, um meio campo daqueles que dá gosto de ver jogar. Qual que é a importância dele no teu time? Eu conheço o Elvinho há
mais de 10 anos, né, trabalhamos. Ele passou depois pela minha cidade lá e eu acompanho. E no primeiro tempo eu achei ele muito abaixo, porque ele teve uma semana que ele tomou uma pancada no jogo contra o Ceilândia e treinou só no final da semana. E no intervalo eu falei para ele, você está bem? Porque você está muito mal no jogo e nós precisamos de você. Então eu dei mais um tempo a ele, porque também, claro que todos são, ele está fazendo muito bem, mas a gente não pode ficar, às vezes, refém, né? Mas aí ele voltou muito bem, né? Falou que não estava sentindo, voltou muito bem. E ele é o nosso cérebro, né? Ele é o cara que tem feito a diferença, né? Como o Simon, como o Bernabé com os gols. O Péricles começou muito bem, teve uma queda dentro do campeonato, que é uma coisa natural, e já retomou essa situação. Então, assim, a gente fica feliz. O Elvinho é um exemplo. É um exemplo porque a humildade que o Elvinho tem é uma coisa assim fora do comum. Para fechar da minha parte, o Aparecidense foi eliminado, o Barra classifica entre os 4 pelo menos e decide em casa. Claro que ainda não dá para prever contra quem vai jogar, mas dá para esperar o que dessa fase e essa vantagem de ter o torcedor do lado no jogo decisivo? É que eu sempre falo, fazer o segundo jogo em casa ele é importante quando você consegue o resultado fora. Né? Se você não conseguir o resultado vir, por exemplo, com 2, 3 gols de diferença, é complicado, né? E a Série D ela mostra esse equilíbrio na última fase de quem joga em casa e fora. O ano passado foi 3-1 quem jogou fora, o ano retrasado foi 3-1 para quem jogou dentro. Então a gente faz esses estudos. Agora o mais importante é a gente fazer um bom primeiro jogo, como foi com o Cascavel, como foi com o Ceilândia. Eu falei para o grupo depois do jogo, que independente de aquele gol do Sai, claro que foi importante, que nos deixou por um gol, mas mesmo se nós tivéssemos perdido aquele jogo, o grupo demonstrou que tinha potencial. E se você, mesmo que você perde o primeiro jogo por uma diferença mínima, você joga por uma diferença para pelo menos ter os pênaltis. Então a gente está feliz de decidir em casa, né? Mas a gente sabe que o primeiro jogo, independente do adversário, vai ser um jogo muito difícil. Então vamos fazer tudo para trazer um resultado bom para que a gente possa, em casa, quem sabe, se Deus abençoar, conquistar esse acesso. Professor, falando em casa, em torcida, hoje também é um momento especial, né? Uma recepção hoje a torcida fez extraordinária, também o público abraçando bastante o clube. Hoje mais de 2.000 pessoas estiveram presentes após os 90 minutos. O que isso também significa para vocês dentro do campo, quando chegam ao estádio, ver aquela festa, aquele apoio, e também como foi em Brasília, lá em contra o Ceilândia, o pessoal viajando até lá. Creio que não vai ser diferente nessa próxima fase. Qual que é o combustível que isso dá para vocês, professor? Nós temos 2 jogadores aqui, o Everton e o Natan, que já estão no 3º ano. E a gente conversa com eles e eles falam dessa evolução de crescimento de torcida. Claro que a torcida ela só cresce com os resultados, né? O Barra tem crescido em termos de resultados, né? Então é o torcedor e crianças, né? Família, balneário. Eu acho que o que aconteceu ontem em relação à roda gigante e ao Cristo Luz vai trazer mais torcedores. Tem muita gente que ainda não conhece, que é uma coisa. O balneário é uma cidade muito turística, então às vezes as pessoas nem sabem ainda que tem um clube, então isso vai fortalecendo. O clube tem feito muitas ações. Eu participei de crescimento de alguns clubes que hoje estão no nível alto, e esse crescimento de torcida foi muito com criança, escola, porque a criança quer vir, traz o pai, traz a mãe, então isso aí é um processo. E eu tenho certeza que o Barra daqui 5 anos vai ser um dos maiores torcidas assim no interior, porque é um time que é gostoso vir no estádio, né? Você vem num bom estádio, você tem uma boa visão, então isso aí tudo. Eu tenho certeza que quem veio hoje pela primeira vez, daqui a 15 dias ele vai estar aí trazendo mais um, e hoje se nós tivermos 2,5, não sei, 3, independente, a gente vai conseguir no jogo do acesso por 5.000 pessoas.